Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa conduzir as nossas palavras e os nossos ouvidos para aquilo que Deus quer nos falar. Olá, irmãos e irmãs, muito boa noite. Estamos aqui então para falar sobre o 8º mandamento, que é o que tinha ficado faltando. Peço perdão pela demora. Vamos lá? O 8º mandamento da lei de Deus fala o seguinte: não levantar falso testemunho. A respeito disso, o catecismo é muito claro para nós, que nós cristãos devemos viver buscando a verdade. Jesus Cristo, em várias passagens, fala sobre a verdade. A primeira delas, que eu acho que é a mais importante, mais emblemática para a gente pensar nesse mandamento, é que Jesus diz que ele mesmo é a verdade. Quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, o contrário da verdade é a mentira, e a gente sabe que o pai da mentira é o inimigo, é Satanás, é o inimigo de Deus. Então, tudo que foge à verdade, tudo que nos remete à mentira, realmente não pode ser considerado de Deus, tá bom? Em João 8,32, Jesus também fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Mateus 5,37, lá no Sermão da Montanha, Jesus nos diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Então, que nós não sejamos pessoas de meias verdades, que sejamos pessoas de palavra, que sejamos pessoas de compromisso com a nossa palavra. Falando em compromisso, o compromisso do cristão com a verdade, com a veracidade, com a sinceridade e com a confiança é um compromisso muito importante. A virtude da verdade consiste em a gente ser verdadeiro, verdadeiro no nosso agir e no nosso falar. Devemos fugir da duplicidade, da simulação, da hipocrisia de uma vida dúbia. É algo natural buscarmos a verdade, especialmente quando o assunto é religião. Devemos aderir à verdade e ordenar nossa vida segundo as exigências da verdade. É a verdade que baseia uma sociedade em que as pessoas confiam umas nas outras. Já a veracidade é o justo equilíbrio entre o que deve ser expresso e aquilo que deve ser guardado para nós, entre a honestidade e a discrição. Com certeza, nós conhecemos pessoas que se orgulham, falam na lata, né? Falam na lata o que pensam e ainda se orgulham disso, falando: eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa muito sincera, olha como eu sou maravilhosa. E muitas vezes isso não é legal, porque muitas vezes, primeiro, a opinião dessa pessoa nem foi pedida, né? E essa opinião muitas vezes não foi nem emitida com uma dose de caridade, com um equilíbrio justo que as coisas exigem. Então a pessoa vira para outra e fala assim: nossa, como você tá careca? Ou nossa, como você é nariguda? Não é desse tipo de verdade que a gente está falando aqui, né? Aqui nesse mandamento. A gente está falando entre a verdade, a gente está falando na verdade das coisas e não mentir. Mas a gente não está falando aqui em sermos grosseiros e nem faltarmos com educação. Bom, passada essa introdução, outra coisa que é bem interessante, que eu acho que vale a pena partilhar com vocês, eu estava lendo num livro de doutrina que se a gente dá respostas evasivas para uma pessoa que é indiscreta ou que é fofoqueira e quer saber da nossa vida, nós não estamos pecando contra este mandamento. Na verdade, de uma forma educada, de uma forma até caridosa, muitas vezes a gente está contornando a situação e está sendo discreto, está dando respostas evasivas para essa pessoa mudar o assunto. Tem coisas que a gente tem que saber o equilíbrio, que a gente tem que saber a temperança, né? Bom, vamos lá. Quando Jesus estava no dia em que foi condenado, na Sexta-feira Santa, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido flagelado, humilhado,
Jesus apresenta-se diante de Pilatos e fala que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Pilatos olha para Jesus e não enxerga que ele é a verdade. Pilatos pergunta para Jesus: mas o que é a verdade? E Jesus simplesmente fica em silêncio, demonstrando que Pilatos não conseguia enxergar que a verdade estava diante dele, toda ensanguentada, humilhada e machucada. Na verdade, crucificaram a verdade e acharam que iam acabar com ela, que enterrando a verdade seria morta para sempre. Mas isso não aconteceu, porque a verdade ressuscitou 3 dias depois. Isso é muito lindo e é isso que deve pautar a nossa vida. Nós cristãos devemos dar testemunho da nossa fé. Não podemos nos envergonhar de dar o testemunho da fé em Jesus Cristo pelos nossos atos e por nossas palavras. E o nível maior do testemunho da fé, o nível maior que a gente conhece é o martírio. Tanto que muitos santos são mártires porque derramaram o seu sangue, dando testemunho da sua fé. Morreram por conta da fé. Agora, eu acho interessante também a gente partilhar um pouquinho sobre exemplos práticos, sobre exemplos de pecados em que a gente poderia pecar contra o 8º mandamento, tá bom? Então vamos lá. O falso testemunho em si, que vem no preceito do 8º mandamento, não levantar falso testemunho, o que é o falso testemunho? É o perjúrio. É quando a gente emite publicamente uma afirmação contrária à verdade. Então a gente fala publicamente uma afirmação falsa, condenando um inocente ou inocentando um culpado. Outro exemplo é o juízo temerário. No fundo, o juízo temerário é o mau julgamento. É quando a gente admite como verdade, ainda que de forma implícita e sem fundamento suficiente, a gente admite como verdade um defeito moral do próximo. Então, por exemplo, eu vejo uma irmã, eu vejo um irmão e ele tem um defeitinho moral e eu assumo aquilo como uma grande verdade. Mesmo que eu não expresse, mesmo que eu não fale, que eu não propague esse meu mau pensamento, eu tenho esse julgamento dentro da minha cabeça. Então, por exemplo, eu levo a mal, sabe? Eu fico julgando tudo que aquela pessoa faz. Se ela faz algo ruim, eu penso, tá vendo? É porque ela é assim. Ou se ela faz algo bom, eu penso, mas o que ela quer com isso, hein? Tá querendo se aparecer, né? E aí, isso é um pecado muitas vezes leve. Muitas vezes, não leve, mas assim, sabe, pequenino e que tá incrustado, assim, nos nossos pequenos pensamentos do dia a dia. E é algo que a gente pode lutar contra, interpretando sempre favoravelmente o máximo possível nos nossos pensamentos, os pensamentos, palavras e ações do outro. Então, se eu não sei a real intenção da pessoa, eu não preciso julgar. Ou eu tenho que interpretar favoravelmente, sempre dentro de mim, pensando, não, realmente essa pessoa tinha um motivo para fazer isso. Eu não sei de tudo, eu não preciso julgar. Outro exemplo de uma ofensa à verdade é a maledicência. Maledicência é falar mal, revelar, divulgar, sem justo motivo, defeitos e falhas de alguém, né? Elas podem até ser verdadeiras, esses defeitos podem até ser verdadeiros, mas não convinha que a gente divulgasse, né? Não havia nem necessidade, nem utilidade da gente ficar falando sobre aquele assunto. Por quê? Porque isso mexe com a reputação, com a honra da pessoa. Não é legal. Outro exemplo é a calúnia. A calúnia tem um grau de gravidade maior. Por quê? É falar mentiras sobre outras pessoas, de propósito, sabendo que aquilo é mentira, né? A pessoa não cometeu um erro, ela não errou, mas eu minto, eu falo que ela errou sim, porque o meu objetivo é prejudicar a honra e a reputação dessa pessoa.
é um pecado grave, porque mexe com fere a justiça, fere a caridade, mexe com a reputação da pessoa. Ah, olha lá. Insultos pessoais, intrigas, fofocas, semear a discórdia. Tudo isso são exemplos de ações que ferem esse mandamento. Todo mundo aqui conhece aquela pessoa que chega no lugar e a discórdia é plantada. Você tá numa festa, numa reunião, no trabalho, onde quer que seja, tá tudo bem. Chegou essa pessoa bendita, a discórdia tá instalada. É tão ruim, né? Que a gente não seja essa pessoa, sabe? Olha só outro exemplo, gente. Esse aqui eu fiquei passada, mas é verdade. A gente para refletir, é verdade. Muitas vezes a gente não fala, mas a gente dá ouvidos. Escutar com agrado uma calúnia, uma fofoca, uma difamação, né? Muitas vezes a gente acaba não falando, mas fica ouvindo, fica dando corda pro fofoqueiro. Isso é uma coisa que a gente também tem que vigiar, sabe? Porque uma língua só faz fofoca porque há ouvidos que a ouçam, né? Outro pecado é o pecado da bajulação ou da adulação, que significa o quê? Ficar encorajando ou confirmando a malícia e a maldade dos atos de alguém. É praticamente você, com seus atos ou palavras, dar uma curtida ou incentivar uma coisa que você sabe que é errada. Isso não é legal, isso atenta contra o 8º mandamento também. Fanfarronice ou jactância. O nome é estranho, mas eu tenho aqui um exemplo. É a mentira de pescador. São mentirinhas que a gente acaba contando no dia a dia para deixar as histórias mais interessantes e que também muitas vezes é bom a gente vigiar. Gente, esses são só alguns exemplos, mas vale muito que a gente faça exames de consciência, que pare para refletir como a gente tem olhado para o nosso outro, se a gente tem para o nosso próximo, né, para o outro, se a gente tem olhado eles com caridade, se a gente tem olhado com amor, com justiça. É mais ou menos aquilo que o Gui e a Vivian fizeram naquela dinâmica aquele dia da cartolina, a cartolina branca com um ponto preto. Acho que vocês vão lembrar, né? Outra coisa que ele fala também, que o catecismo nos fala, que esse pecado, ele exige um dever de reparação, que na medida do possível, quando nós ofendemos a honra, a reputação de alguém, nós temos o dever de reparar, de tentar compensar esse dano, esse mal causado. E isso muitas vezes não é fácil, né? Muitas vezes os crimes, os pecados contra a honra são comparados a você pegar um travesseiro cheio de pena, subir no 20º andar do prédio, abrir esse travesseiro e jogar as plumas lá de cima. Reparar esse pecado é muito difícil, porque exigiria que eu descesse e pegasse peninha por peninha. Não é algo fácil. Então, que a gente consiga fazer esse exame de consciência e ir nos purificando aos poucos. Não é fácil. Muitas vezes, principalmente nesse momento em que a gente vive das redes sociais, da circulação muito rápida de informações, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa também que o catecismo nos fala e que tem a ver com este mandamento é quem trabalha com meios de comunicação social, jornalistas, marqueteiros, publicitários ou pessoas que divulgam seus produtos nas redes ou, enfim, que trabalham de alguma forma com comunicação social. Essas pessoas têm um dever de buscar a verdade, a liberdade e a justiça. E é claro que elas têm o direito e o dever de informar, de comunicar, mas tem também esse dever de moderação e disciplina na divulgação das informações. Isso é muito importante e é um tema muito atual. É algo que a gente tem que refletir muito. Mesmo que a gente não trabalhe com informação, assim, com intuito de lucro, que não trabalhe profissionalmente com isso, mas todos nós, com nossas redes sociais, também temos a nossa responsabilidade na hora de ouvir e divulgar informações. Por fim, é muito interessante o que o catecismo nos fala.
Ele nos fala também sobre a verdade, a beleza e a arte. A arte, principalmente a arte sacra, é aquela em que de alguma forma exprime, através de obras humanas, a grandeza e a beleza infinitas de Deus, que são valores absolutos e que podem ser traduzidos através da arte. Quando a gente ouve uma bela música, vê uma pintura, uma escultura que são lindas, a gente lembra de Deus. Quando a gente entra numa catedral que é grandiosa, que é bela, a gente lembra de Deus, e Deus é a verdade. Então, muitas vezes a arte também nos eleva a buscar um pouco mais a Deus. Então é isso, gente, são pensamentos sobre o 8º mandamento. Espero poder ter contribuído e estamos à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.